Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, equipe do louvor, por esses momentos tão breves, mas tão gostosos de louvor, de comunhão uns com os outros e com Deus também. E muito obrigado você, porque eu sei que não é comum esse culto no domingo de manhã. Eu sei que a agenda da igreja tem apenas a reunião da tarde. E você atendendo a esse apelo, esse convite do pastor, vocês estão aqui e eu quero de antemão agradecê-los por terem mudado a própria rotina de vocês junto com a rotina da igreja para estarmos juntos. Eu queria pedir a quem está presente, quem conseguiu sobreviver a mim ontem, né? E participou da formação de líderes, fica de pé os irmãos da igreja que estavam conosco desde sexta-feira até ontem. Gente, esse povo me aguentou sexta-feira de 7h30 às 10 da noite, 10h30 da noite, e ontem das 14 até as 22 horas. Eles são os novos líderes do currículo de paternidade bíblica da Universidade da Família aqui no estado do Mato Grosso. Havia irmãos de Cuiabá, Lucas do Rio Verde, de talvez outra cidade mais próxima. Então eu queria pedir que todos ficassem de pé, vamos orar por eles, porque eles receberam não só ensinamento, mas eles receberam uma transferência de unção. O que a gente entende quando faz uma formação de líderes desse é que a gente não passa apenas know-how, como fazer, mas a gente passa também uma graça, uma virtude, uma visão para realizar algo em conjunto com outras pessoas que no mundo inteiro já estão fazendo a mesma coisa, alcançar o mundo inteiro, uma família de cada vez. Vamos orar por eles, estenda a sua mão sobre esses irmãos, se tiver alguém perto de você, dá um toque nele. Esse investimento que eles fizeram foi em favor da sua família, foi em favor da sua família, foi pela sua família que eles passaram aqui essas horas todas, para ajudar você na educação dos seus filhos, dos seus netos, das crianças do departamento infantil dessa igreja, das escolas dessa cidade. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais te agradecemos por estes irmãos e irmãs que neste fim de semana se dispuseram a aprender mais, a serem mais lapidados, instruídos, receberem, meu Deus, visão, graça, entendimento da importância do currículo de paternidade, não só para a igreja, mas para uma sociedade inteira. Eu oro uma vez mais, que tu os use poderosamente, que aquela graça que o Senhor concedeu há 37 anos atrás ao Gary e Anne-Marie continue sendo derramada através deles em Lucas do Rio Verde, em Cuiabá, em Sorriso, em Sinop, em todos os lugares desse estado, aonde quer que tu os leves, meu Deus, que eles levem essa graça, essa unção, esse ensinamento a partir do lar deles, para alcançar as famílias que tu colocares no caminho deles. Muito obrigado pela visão da igreja, de investir, de gerar essa data, esse espaço na agenda, para que esses irmãos pudessem ser ensinados, treinados e liberados para conduzir esse ministério. Nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Pode tomar assento, querido, dá um abraço quem desses líderes novos aí que estiver perto de você, e já aproveita, já agradece a ele, pela bondade dele de se dispor a ajudar você na educação de seus filhos. Nós temos um slide, que é o slide do currículo de paternidade bíblica. Se você puder colocar para mim, irmão, eu gostaria de mostrar para as pessoas quais cursos que eles foram habilitados. Eles foram habilitados num currículo que é composto de 6 cursos, para pais, mães, avós, educadores, pessoas que lidam no departamento infantil. Pode voltar, é aquele slide mesmo, né? O primeiro dos cursos chama-se Preparação para a Chegada do Bebê. É um curso para grávidas, casais grávidos, mulheres grávidas. Ele é um curso de apenas 5 semanas e que acompanha desde a gravidez até o 6º mês de vida do bebê. Embora o curso seja muito rápido, a aplicabilidade dele se estende até o 6º mês de vida do bebê. Qual é a lógica que está por trás deste curso? É ensinar pais e mães a desenvolverem uma rotina de vida, o estabelecimento de uma rotina doméstica, para que quando essa criança chegue em casa, ela encontre um lar ajustado, tanto espiritualmente quanto na rotina, para que ela se encaixe na rotina da família. Não é raro ouvirmos um casal que tem um bebê dizer assim: nossa, depois que o neném nasceu, nossa casa virou de cabeça para baixo.
a nossa vida virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque não existia uma rotina estabelecida à espera desse bebê, para que ele se encaixasse nela. E esse é um curso que trabalha estas questões, e as histórias são maravilhosas, que eu não vou gastar tempo falando delas. O segundo chama-se a transição do infante. É para quem tem filhos entre 1 ano e meio e 3 anos de idade. Aquela fase da esponja, que a criança ouve uma coisa uma vez e já aprende. Ela vê uma coisa uma vez e repete. Ela começa a desenvolver os seus próprios hábitos, as suas próprias manifestações de personalidade. Se essa é a fase que a criança aprende tudo muito rápido, é nessa fase que os pais precisam ser muito mais cuidadosos e intencionais com aquilo que expõem e ensinam a seus filhos. Depois temos 2 cursos que são para a mesma faixa etária: como criar seus filhos, educação de filhos à maneira de Deus, um em vídeo, outro em apostila, um para o ambiente da igreja, outro para o ambiente fora da igreja. Vamos trabalhar disciplina, virtude, obediência, o treinamento dos pais para conduzir os seus filhos nesses anos da infância. Temos um curso importantíssimo chamado Como Proteger a Pureza de Seus Filhos. Eu quero fazer uma pausa ao falar desse curso aqui. Todos nós não estamos satisfeitos do jeito que as coisas estão caminhando na área da sexualidade em nossa sociedade. Todos nós sabemos o que não queremos para os nossos filhos. Todos nós sabemos o que não queremos que seja ensinado aos nossos filhos. Mas a grande interrogação é: o que é que nós queremos que seja ensinado? E como que nós queremos que seja ensinado? E o que é que nós mesmos, como pais, vamos ensinar sobre sexualidade aos nossos filhos? Não basta estar insatisfeito com o que está aí. Você precisa ter recursos da palavra de Deus para proteger a alma e o coração de seus filhos. E esse curso, Como Proteger a Pureza de Seus Filhos, é um curso para esse tempo, para essa época. É um curso para você, pai e mãe desse século, para proteger o coração e a mente dos seus filhinhos. E por último, não menos importante, alcançando o coração do seu adolescente, que é para quem tem filhos de 10 anos para cima. E aí você pode dizer: mas 10 anos não é adolescente. Mas é um remédio para você tomar antes que precise dele, para você se preparar para as grandes aventuras de educar um filho dentro dos princípios da palavra de Deus e desenvolver um relacionamento com seu filho adolescente, que podem ser os melhores anos da sua vida como pai e como mãe, tá certo? Então, esses irmãos estão prontos para aplicar qualquer um desses cursos debaixo da orientação pastoral da igreja. Pode tirar, meu irmão, muito obrigado. Quero agradecer ao pastor Pascoal, pastora Dani. O pastor foi me buscar lá em Cuiabá, e você sabe que de Cuiabá para cá dá para conversar um bocado, né? Só que não houve conversa, houve monólogo. O pastor já sabe, né? Sentou comigo do lado do carro, a conversa roda, mas não tem silêncio 1 minuto, mas só eu falando, né? Eu contei tanta história, contei tanto caso para o pastor, e continuo, toda hora a gente tem uma historinha para contar, não é? Minha mulher já ouve minhas histórias há 40 anos, ela caiu numa história há 40 anos atrás, e ela está ainda caída nessa história até hoje, né, meu bem? Fica de pé, dona Norma, para todo mundo conhecer a mulher com quem eu caminho há 44 anos, 40 anos de casados, vamos fazer 41 anos de casados esse ano. Essa mulher, exato, ela merece esse carinho, viu, gente? Porque se o pastor ouviu 3 horas de história, ela está ouvindo há 41 anos de casamento essa história, né? Não é fácil. Eu quero falar com vocês sobre 5 mitos da paternidade moderna. É uma palestra, uma palavra que eu venho compartilhando ao longo do tempo e atualizando informações, atualizando dados. Platão, um filósofo antigo, ele escreveu dos pressupostos da filosofia mais conhecidos, é o chamado mito da caverna. Pessoas estavam sentadas numa caverna, com as costas para a boca da caverna, com uma fogueira acesa atrás de si, e elas olhavam para o fundo da caverna, e elas viam um reflexo de tudo que passava pela boca da caverna, no fundo da caverna, e elas ficavam ali. Então,
tudo que elas tinham de visão de mundo era o que se refletia, as sombras refletidas no fundo da caverna. E isso dava a elas uma visão distorcida da realidade. Platão usa esse mito para mostrar para nós que enquanto a gente está de costas para algumas coisas, nós temos uma visão distorcida, uma visão não completa, uma visão não em 3D, uma visão sem cores, uma visão parcial daquilo que se tem da vida fora da caverna. Eu quero falar sobre 5 mitos da paternidade, que aqueles que acreditam nesses mitos são como aqueles homens da caverna do mito de Platão. Quem acredita nesses mitos está tendo uma visão parcial, opaca, uma visão unidimensional daquilo que Deus gostaria que você entendesse sobre o seu papel de pai e de mãe. Eu já fui em muitas igrejas, vocês imaginam, né? E toda igreja agora tem o pessoal da mídia, né? O pessoal que cuida do som, dos slides. Uma vez eu fui numa igreja e o pastor falou comigo, ele estava no culto, e ele falou assim, que o pessoal lá da mídia ficava tão distraído, eram 2 meninos, e ele falou que o nome dos meninos era o Deb e o Lloyd, porque eles nunca acertavam nada na hora de trocar, na hora de botar a letra da música e tal. Era uma igreja que o pastor conhecia todo mundo desde que nasceu, era uma igreja que ele mesmo foi membro da igreja e se tornou pastor dela, então ele tinha essas liberdades com a turma. Eu que não podia chamar ninguém de Deb Lloyd, mas eu sempre tenho a preocupação de quando eu estou passando aqui, se o camarada está comigo lá. Quem é que está passando o slide lá? Irmão, você está comigo? Não está, você está vendo? Irmão, quando você vê o meu dedinho passar aqui, você troca o slide aí, beleza? Para ver se a gente sincroniza. Então tá bom. Só está passando atrás de mim, né? É isso, pronto. Eu é que não estou vendo aqui. Então, tem um gato na tela. Aí. Tem um gato na tela. Essa é uma história verídica que aconteceu na Austrália. Um piloto de avião contou essa história para o Gary Ezio, e o Gary Ezio contou, e eu gravei essa história e eu uso essa história. O Gary perguntou para esse piloto, qual foi a coisa mais engraçada que já aconteceu na sua companhia aérea, num voo seu? E ele disse, um dia uma senhorinha que morava na capital, estava se mudando para uma cidade do interior, mandou a mudança dela toda de caminhão, mas ela mesma com seus pertences foi de avião e levou consigo o seu gatinho. No tempo que não podia ir pet na cabine, os pets eram despachados junto com a bagagem, e dependendo do tamanho do pet, ele tem ainda que ser despachado com a bagagem. E ela pegou uma jaulinha, uma caixinha dessa que se transporta animal, e despachou essa caixinha com um gato dentro. E quando chegou lá na cidade, para onde ela ia, ela desembarcou e foi naquele lugar onde eles entregam as encomendas especiais, não é na esteira, né? E ela está lá esperando e nada de chegar a jaulinha com o gato. E a senhorinha começou a ficar nervosa, começou a ficar ansiosa. E ela chegava para o atendente e dizia, cadê meu gato? Calma, minha senhora, que a gente está providenciando. E nisso que eles foram desembarcar, o funcionário, quando tirou o cage, né, a jaulinha, ele percebeu que o gato estava morto. E aí eles ficaram, como é que nós vamos contar para a velhinha que o gato está morto? E aí ficaram pensando no que fazer. Enquanto isso, lá na recepção, a senhorinha está, cadê meu gato? Eu quero meu gato, eu preciso ir embora, eu quero meu gato. E o gerente vem e diz, calma minha senhora, aqui nós damos um atendimento de qualidade, estamos providenciando toda a papelada. E aí ele sai e diz, vocês têm que dar um jeito, como é que nós vamos entregar esse gato morto para essa senhora? Aí um funcionário falou assim, aqui na cidade tem um abrigo de animais que tem muito gato, vamos ver se a gente acha um gato igual ao dela. E tinha mais de um abrigo. Aí o gerente falou, cada um pega uma moto e vai para um abrigo desse e tenta achar um gato. Era um gato cinza escuro, de cor bem comum, e eles saíram procurando. E aí um funcionário chegou num abrigo de cães e de gatos e conseguiu encontrar um gato igualzinho da velhinha. Ligou para o gerente, achei o gato. Então corre que a mulher está impaciente. E aí ele chega com um gato vivo, tira o gato morto de dentro da jaulinha, pega o gato vivo, dá uma penteada no gatinho, bota o gatinho dentro da jaula, e vem o gerente
todo solícito entregar para a senhorinha, e os funcionários tudo na janela olhando para ver qual seria a reação dela. O gerente: a senhora nos desculpe a demora, tem esse papel, vigilância sanitária e tal, mas está aqui o seu gato. Na hora que eles entregam a jaulinha, a senhora abre a jaulinha e o gato põe a cabeça para fora e faz o quê? Não, esse gato aí está meio murcho. Eu acho que se todo mundo... O senhor pode me ajudar com o gato? Pode? Vamos todo mundo, gente, vamos ajudar o irmão para ele não passar essa vergonha sozinho? Na hora que ela abre a jaulinha, o gato põe a cabeça para fora e faz? Olha que bonitinho, esse gato está robusto, né? E na hora que o gato miou, a senhora disse: esse não é o meu gato. Mas minha senhora, essa não é a sua jaulinha? É. O seu gato não é um gato cinza escuro? É. Esse não é o colarzinho do seu gato? É. Mas não é meu gato. Mas minha senhora, como que não é o seu gato? Porque o meu gato estava morto, eu trouxe ele para enterrar aqui. Ela entendeu agora, né? A história. Mas é isso, é uma história verídica, irmã, que aconteceu. Mas deixe-me dizer qual é a moral que está por trás, porque eu não quero que você tenha saído de casa domingo de manhã para ouvir história de gato. Qual foi o erro que a companhia aérea cometeu? Eles partiram do pressuposto de que se eles acharam o gato morto, que a culpa era deles. E tentaram encontrar uma solução para um problema que eles não criaram, que eles acreditavam que eles tinham criado e se achavam responsáveis pela solução. Mas o gato saiu morto de onde? De casa. E a nossa sociedade está do mesmo jeito. Você chega nas escolas e você encontra crianças com um comportamento completamente reprovável. É criança que quebra as coisas da escola, que briga com os amigos, que ofende a professora, que ofende os funcionários da escola, mas esse gato sai morto de onde? A gente chega na igreja, cria um departamento infantil maravilhoso para ensinar a história do profeta Jonas, que ficou dentro da barriga do grande peixe. A gente quer ensinar que Jesus andou por cima do mar, mas as crianças não param quietas, tem uma agonia, uma aflição, e corre, faz e tal, e não sei o quê. E a gente tenta ajudar, consertar, mas essa criatura veio assim de onde? De casa. Então nós estamos tentando consertar o problema num lugar onde o problema não foi gerado. Essas situações não começaram na escola, mas por que aparece na escola? Porque na escola tem 150, 200 crianças que representam a estrutura de cada lar de onde elas vêm, e esse conjunto, essa massa de lares, com os seus defeitos e suas virtudes, potencializa quando você junta todas as crianças que representam esses lares. Eu estava numa igreja, e eu percebi que tinha um irmão que trabalhava muito durante a semana. Ele não tinha tempo de fazer atividade física na rua, ir na academia, e ele fazia a atividade física dele no culto de manhã na igreja. E ele tinha o personal trainer dele na igreja. E a igreja tinha uma galeria assim, e aquele irmão subia de um lado, descia do outro, subia de um lado, descia do outro, e o personal trainer dele na frente, um filhinho de 2, 3 anos. E era revezamento, porque quando o pai cansava, a outra pessoa entrava para fazer sua atividade física, que era a mãe. E eu falei para aquele irmão aquele dia, eu falei: você vai ficar famoso que eu vou falar de você no Brasil inteiro. Sabe, irmãos, a gente está tentando resolver o problema de um gato que já sai morto de casa. E a gente tem que ajudar a resolver o problema dentro de casa. Dentro de casa. Feita essa introdução, já apresentei a dona Norma para vocês, mas deixe-me apresentar a minha filha mais velha, Damares. Damares é formada em Direito, mas não seguiu a carreira do Direito. Ela trabalha na área de publicações, ela é publisher, trabalha na editora da Universidade da Família, tem MBA em Publishing, está terminando agora
outro MBA na área de marketing editorial e se encontrou na área da literatura. É uma leitora voraz, lê mais de 40 livros por ano. Ela lê até bula de remédio, né? Ela gosta muito de ler e é a nossa filha mais velha, solteira. Essa Helena é nossa filha caçula, também é educadora. Todo mundo seguiu a mãe, né? A Helena é educadora. Helena tem 2 graduações, uma em espanhol, outra em inglês. Ela é pós-graduada em tradução, dublagem, legendagem na área de espanhol e é tradutora e revisora também. Trabalha produzindo livros para a Universidade da Família, na equipe editorial, e é secretária executiva de uma fintech, uma empresa de tecnologia financeira, como o Nubank, C6 Bank, é um desses bancos novos. Ela é secretária executiva dos proprietários da empresa. Então, conhecendo a nossa família aqui, já contei a história do gato, vamos para os nossos mitos. Mito número 1, vocês podem ler para mim, por gentileza, o mito número 1? Eu preciso que vocês leiam igual miaram. Vamos lá, todo mundo junto? Esse é um mito comum, repetido, acolhido como verdade, e que muitos pais, assumindo esse mito, acabam acreditando que realmente não dispõem do tempo necessário para dedicar aos seus filhos. A primeira coisa que eu quero dizer para os meus irmãos e irmãs que estão aqui, é que a gente precisa entender a diferença entre quantidade de tempo e qualidade de tempo. O problema não é a quantidade de tempo que você tem para dedicar ao seu filho, é a qualidade do tempo que você dedica quando tem tempo para ele. Se o seu tempo é curto, faça daquele tempo um tempo intenso. Se o seu tempo é curto, faça com que seja 100% daquele tempo dedicado ao seu filho. Hoje é o dia eu vou dedicar para o meu filho. Aí sai com o filho, leva o filho numa brinquedoteca, deixa a criança brincando lá e fica aqui sentado no celular. O tempo é curto, mas isso não é qualidade de tempo. Se o seu tempo é curto, dedique o tempo 100% ao seu filho, à sua filha. Eu tenho um conhecido antigo, esse homem já está praticamente com a minha idade, e a gente estava conversando com ele, com a esposa, e ele dizia assim, o pai dele era caminhoneiro, ele dizia, eu não lembro de nenhum tempo de qualidade com meu pai, nada, eu não lembro de meu pai ter dedicado um tempo para mim. Ele viajava tanto, chegava cansado, dormia, resolvia as coisas com a minha mãe de casa, tal, já tinha que pegar outra carga e viajar. Eu não tenho uma lembrança com meu pai. Eu disse para ele, vamos orar, porque é bem possível que exista alguma coisa que você não esteja lembrando. Ele era um homem que sofria muito por conta dessa ausência paterna, e ele já era pai de 2 adolescentes. E nós oramos, e o Eudes se emocionou naquele momento de oração, e ele disse, eu lembrei de uma coisa. Nós morávamos em Linhares, no interior do Espírito Santo, e lá em Linhares tem uma lagoa chamada Soretama. Ele disse que um sábado de manhã, na sexta noite, o pai dele falou assim, Eudes, amanhã eu vou levar você para pescar no lago. Ele disse, eu mal consegui dormir aquela noite, eu acordei, o sol não tinha nem nascido ainda, de tão ansioso que eu estava para ir pescar com meu pai. E aí o meu pai me levou para pescar, nós ficamos pouco tempo na lagoa, mas eu lembro até hoje, eu fiquei sentado naquele barco, pouco tempo, mas éramos só eu e o meu pai. Ele não lembrava, porque na cabeça do Eudes, ele precisava ter tido muito tempo, mas ele se esqueceu que às vezes o tempo é curto, mas é de qualidade, é intenso, é marcante, é inesquecível. Eu e você, se tivermos essa oportunidade de conhecer os nossos pais, nós vamos nos lembrar, nem que seja por um pouquinho de tempo, alguma lembrança marcante na nossa vida desse tempo. Prioridades determinam o que tem valor para você. Quando a gente se mudou para Pompeia, o pessoal lá ficava muito assustado com a gente, né, amor? Que a gente ia trabalhar a agenda da Universidade da Família e dizia assim, olha, vamos fazer isso dia tal. Eu falei assim, eu não posso nesse dia porque é feriado. Feriado?
Isso é feriado, na minha agenda está marcado, é feriado. Não, e dia tal, você também não posso, porque é feriado. Porque lá em casa, o nosso calendário tem alguns feriados que não tem no seu. 12 de março é feriado, é aniversário da Norma. 28 de abril é feriado, é aniversário da Helena. 24 de junho é feriado, é aniversário de Damares. 9 de agosto é feriado internacional, é o meu aniversário. E 5 de setembro é aniversário intergaláctico, é o nosso aniversário de casamento. Nos 25 anos de aniversário da UDF, uma das celebrações caía em agosto, ou em setembro, perdão. Estávamos indo, o Jorge e todos os diretores da Universidade da Família, com um dos nossos internacionais a diversas capitais para celebrar. Em setembro, nós não fomos. Mas, Ginate, a gente precisa de você para traduzir o Poucou. Arranjem outro. É feriado. É feriado. Eu quero que a minha mulher e as minhas filhas saibam que para mim o aniversário delas é importante. Eu quero que elas saibam que eu não vou agendar nada, e quando agenda, às vezes a gente leva elas junto, como forma de dizer assim, bem, a gente não tem como evitar o trabalho, mas você quer ir conosco? E nisso já levamos as duas em viagem conosco no aniversário delas, e elas curtiram muito. O que for prioridade para a sua vida é o que vai ter valor, porque Jesus falou, aonde tiver o tesouro de um homem, ali estará o seu coração. Por isso que mulher fica tão indignada quando o marido não lembra dia de aniversário, aniversário de namoro, aniversário de casamento, aniversário de filho, porque isso revela um pouco de prioridade também. Eu dei sorte que eu comecei a namorar com a Norma no dia do aniversário dela, isso ajudou, é menos uma data para memorizar. A Norma tem um ditado há muitos anos que ela diz assim, e eu vou pedir para vocês repetirem depois de mim, eu vou falar uma vez e vocês vão falar depois de mim. A falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Eu vou repetir, vocês falam depois de mim. A falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Porque a única coisa que pobre e rico, preto e branco, oriental e ocidental tem igual nesse mundo é você quem administra o seu tempo. Nossa, que correria, hein? Nossa, a vida está uma correria. Rapaz, não tem tempo para nada. Não é verdade, Deus te deu todo o tempo do mundo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você vai ter tempo para aquilo que for propósito na sua vida. Se não for propósito, não vai ter tempo. Aquilo que você diz que não tem tempo, é aquilo para o qual você não criou um propósito. Se você não tem tempo para dedicar aos seus filhos, é porque você não estabeleceu esse propósito na sua vida. Você sabe como é que eu sei disso? Alguém aqui já teve infarto? Graças a Deus, ninguém, né? Não queria que ninguém levantasse a mão mesmo. Mas você já deve ter visto a pessoa dizer assim, rapaz, eu não ligava para esse negócio de fazer exercício, eu tive um infarto, mas quase empacotei. De lá para cá, eu caminho, eu faço atividade física, melhorei. Arrumou ou não arrumou tempo? Ele viu a avó pela fresta assim, né? Estava quase morrendo. Aí ele botou propósito, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estava conversando com o pastor aqui, eu pesava 109 quilos, gente. Aí eu falei assim, está aqui na minha frente, eu não posso morrer cedo. Toda vez que eu ia no cardiologista, ele dizia, sua tendência é ter pelo menos um problema cardíaco daqui até no máximo 10 anos. Eu falei assim, estou lascado, a bomba relógio. E aí nós tomamos uma decisão, né, amor? Vamos mudar de vida. Propósito. Há tempo para todo. Se você diz que não tem tempo, é porque você não tem propósito. Vamos em frente, porque tem o segundo mito. Esse mito já está derrubado. Segundo mito sobre paternidade. Os filhos são melhores que os pais. Vocês podem ler para mim? Vocês já viram essa conversa? Gente, essas crianças hoje já nascem mais espertas, mais inteligentes. Não, eles nascem do jeito que tem que nascer para o tempo em que eles estão nascendo. Eu e você nascemos analógicos, exceto alguns bem mais novos aqui. Quem aqui fez curso de datilografia? Olha, quanta gente velha igual eu aqui, né? A, S, D, F, G, espaço.
com uma folhinha. Se você pegar uma máquina de datilografia e botar na frente de um menino desse hoje, ele vai dizer cruz credo. Cadê o mouse, né? Aí, outro dia desse, um irmão lá em casa, ele disse, não, o meu computador já vinha com impressora junto, você digitava, já saía impresso. Hoje você pega o seu nenenzinho, ele já vai com o dedinho na tela do celular, porque eles têm a habilidade do tempo em que eles nasceram. Os nossos filhos, eles não são melhores que nós, e nem piores que nós. Os nossos filhos são exatamente o resultado do investimento que a gente faz neles. O tanto que você investe nos seus filhos, seja em qual área for, eles serão o resultado desse investimento. Alguns, os filhos estudam, praticam esporte, fazem uma escola de idiomas, fazem uma escola de outra atividade, e eles vão dar o resultado por causa desse investimento. Se você quer que o seu filho dê resultado em qualquer área da vida dele, quem é que tem que investir? É você como pai e como mãe. Você quer que seu filho dê resultado na vida espiritual dele? Invista você na vida espiritual do seu filho. Ou tem alguém pagando a escola do seu filho? Tem alguém pagando a escola de inglês do seu filho? Tem alguém pagando a escolinha de natação do seu filho? Não. Os nossos filhos serão resultado do investimento que a gente faz. E por causa disso, os seus exemplos serão os mais poderosos ensinamentos na vida dos seus filhos. Veja se é verdade, dá uma olhada nessa primeira tela aqui. Você conhece essas marcas de empresa? Conhece? Sim? Todas elas tiveram problemas econômicos, certo? O que faltou nos dirigentes dessas empresas? Competência ou virtude? O que vocês acham? Vocês acham que a direção da Odebrecht era incompetente? Vocês acham que os irmãos Batista da JBS eram incompetentes? E os dirigentes da Petrobras incompetentes? O que faltou? A Fundação Getúlio Vargas não tem curso de virtude. Harvard não tem curso de virtude. Virtude é algo que se aprende em casa. O que faltou foi virtude, por isso eles caíram na malha da lei, pela falta da virtude. E aí eu lembro que tinha um personagem da Polícia Federal que ficou muito famoso na época em que se estava prendendo figurões no Brasil. Todo mundo lembra dele. O que faltou nesse personagem? Competência ou virtude? Porque ele mesmo, passado um tempo, teve que usar uma tornozeleira eletrônica porque ele foi descoberto em crime de corrupção de descaminho quando ele trabalhava na fronteira do Brasil com o Paraguai. Um profissional, um policial muito competente, mas o que lhe faltou foi virtude. Deixe-me dizer para os meus irmãos, você pode estar investindo muito no desenvolvimento de competências de seu filho. Isso boas escolas podem dar, bons mestres podem dar, bons cursos podem dar, mas a virtude ele vai aprender dentro de casa. Quem falou isso não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio fundador da Odebrecht. Ele disse, as coisas eram assim desde o meu tempo. Então esse segundo mito também é derrubado. Os nossos filhos não são melhores do que nós, eles serão o resultado do investimento que a gente faz neles. Terceiro mito, e aqui eu quero falar de homem para homem, de pai para pai. Marido e pai são papéis dissociados. Podem ler para mim, por gentileza? Eu já ouvi, não uma vez apenas, mulheres dizendo assim, olha, o nosso casamento não deu certo, mas ele era um pai maravilhoso. Como marido, mas como pai, nunca vi igual. Esse é um mito, é uma falácia, é um engano, é uma distorção da verdade tão cruel, porque a verdade é a seguinte, o melhor que um homem pode fazer pelos seus filhos é ser um bom marido da sua esposa.
A maior influência, e a gente estudou isso ontem aqui, a maior influência que eu e você teremos sobre a vida dos nossos filhos, não virá do nosso papel de pai e mãe, mas do nosso papel de marido e mulher. Os nossos filhos são mais influenciados por aquilo que eles veem em nós como marido e mulher, do que por aquilo que nós fazemos como pai e mãe. Vejam se não é verdade o que eu vou falar daqui a pouquinho. Cuide do seu casamento, homem, como um grande investimento na vida dos seus filhos. Uma vez eu recebi um pastor chileno lá em Pompeia, e a gente saiu para almoçar com ele, andamos com ele, eu, Norma, nossas filhas, e aí esse pastor, no final do nosso encontro, ele disse: suas filhas têm uma tarefa muito difícil. Eu falei: por quê? Porque a régua aí é muito alta. Houve um outro pastor que nós convidamos para ser meu pastor auxiliar, e ele não aceitou, porque ele disse assim: eu não vou conseguir trabalhar na mesma igreja que você, porque a sua estrutura familiar é muito diferente da minha. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não precisamos ser os melhores do mundo, mas nós precisamos fazer o melhor que nós podemos no nosso casamento, porque isso vai afetar diretamente na vida dos nossos filhos. Crianças que visitam o quarto dos pais à noite, você já deve ter ouvido. Você põe a criança no quarto, ela está dormindo, ela acorda no meio da noite e vem, e quer dormir no quarto do papai e da mamãe. Aí ele entra ali, deita no meio do pai e da mãe, ou ao lado do pai e da mãe, e dorme a noite toda. O que é que está acontecendo com essa criança? Você fica se perguntando: será que tem bicho-papão? Será que tem assombração? Eu já ungi o quarto, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Deixa eu me perguntar, quando você chega em casa, marido, do seu trabalho, com quem que você tem contato primeiro? É com o cachorro, ele vem no portão. Lá em casa é assim, né, amor? Nós estamos com a cadelinha da nossa filha, a gente abre o portão da garagem, quando a gente entra, a cadela já está assim esperando para brincar. Aí você brinca com o cachorro, joga um negócio, não sei o que, vai lá. Qual é o segundo contato que você tem? É o controle remoto. Aí vai zapeando. Depois brinca com as crianças, depois o contato com a comida. A maioria de nós, como casal, só vai ter contato como marido e mulher, que horas? Quando vai dormir. Aí a gente senta, conversa, fala como é que foi o dia, porque enquanto a gente está com o cachorro, o controle, as crianças e tal, a mulher está ali finalizando a janta, está cuidando de outras tarefas. E qual é a única hora que o filho vai ver o pai e a mãe junto como marido e mulher? Quando eles estão na cama. É por isso que muitas crianças acordam no meio da noite, e vocês podem achar que eu estou viajando, mas o que a gente tem de história para contar de pais que entenderam isso, e mudaram essa dinâmica da casa, e resolveram praticar aquilo que a gente chama no Ministério de Paternidade de tempo do sofá. 15 minutos à noite, com os filhos acordados, sem eles virem para o sofá. Senta você e a sua mulher, homem, é você que tem que tomar a iniciativa. Senta aqui, meu amor. Não, tem um monte de coisa para fazer, daqui a pouco termina. Senta aqui comigo, conversa um pouquinho, fala do dia a dia, faz uma oração com ela, discute qualquer coisa com ela e deixa os filhos verem que está tudo bem entre o papai e a mamãe, e vocês vão ver os seus filhos terem longas e completas noites de sono. Porque se os filhos veem que está tudo bem com papai e mamãe, a alma deles entra em descanso. Eu vou mostrar o contrário e vocês vão ver se não é verdade. Quem é educadora que sabe. Quando a criança começa a ter uma queda no aproveitamento escolar, o comportamento dela começa a mudar. Das três, uma, ou ela está doente, ou está sofrendo abuso, ou os pais estão se separando. É ou não é verdade? Se isso acontece, o contrário também é verdade. Vocês já viram aquelas crianças que quando o pai abraça a mãe, vai dar um beijinho, para onde elas querem entrar? Meia gente, sai daqui, menino, a gente não pode nem se beijar, você quer atrapalhar? Não, ela não quer atrapalhar, ela quer participar de uma coisa bonita, que faz bem para ela. Então, quando você for abraçar sua mulher, que a sua criança vier para o meio, você continua abraçado a mulher e põe a mão no ombro da sua criança e diz: nós somos tão abençoados por sermos uma família, e o Espírito Santo vai trazer paz e descanso ao coração dos seus filhos. O que essas crianças estão procurando, irmãos? Elas estão procurando um nível de relacionamento entre o seu pai e a sua mãe,
que mostre que o papel de marido e o papel de pai, o papel de esposa e o papel de mãe não estão dissociados. Não estão dissociados. Mais um mito para a gente derrubar. Mito número 4. Não devemos impor crenças e valores sobre os filhos. Vamos ler juntos? Eu acho que vocês já estão começando a ficar com vontade de almoçar. Vamos tentar de novo? É engraçado que a gente diz assim, não, eu não forço meu filho a nada, eu quero que ele tome as iniciativas, eu espero que ele tenha desejo de buscar a Deus. Que conversa é essa, gente? A sociedade está impondo o que ela crê todos os dias sobre os nossos filhos, na escola, na mídia, no entretenimento, no esporte. Eles estão passando as crenças deles todos os dias. Se as suas crenças, se os seus valores não valem o esforço de incutir nos seus filhos, é melhor você mudar de crença e de valor. O pastor é corintiano e os filhos torcem por qual time? Falha de paternidade. Eu sou fluminense, minhas filhas são flamenguistas. Que nome tem isso? Falha de paternidade. Quem? Aí é defeito coletivo. Todo mundo ser corintiano é defeito coletivo. Mas um pai que é fanático pelo seu time, firme no seu time, a mulher vai para a maternidade ganhar o neném. O que ele leva para o neném sair da maternidade? A roupa. Você levou isso? Ele levou? Você levou? Que time é o seu filho? Menos mal, tricolor do Morumbi, né? Ele leva, e aí o neném não entende nada, mas ele já sabe de berço que para o papai ele é tricolor. E aí ele tira a foto do neném saindo da maternidade com a roupa do tricolor. O avô corintiano chega, perdeu, o papai chegou primeiro. Chega não sei quem para dar um presentinho com a roupa do Palmeiras, perdeu, o papai chegou primeiro. Quem chega primeiro leva. Se você não incutir os seus valores, as suas crenças, alguém vai chegar primeiro no seu filho. Quem fez o treinamento comigo esse fim de semana gravou uma frase que eu falei: o vácuo não gera virtude. Se você deixar o vácuo, se você não fizer nada, a virtude não vai chegar no coração do seu filho. É necessário proatividade. O corintiano, o menino dele vai nascer lá na maternidade do Itaquera. Ele pega o menino, sai da maternidade, leva o garoto e consagra ao Corinthians lá no pé do Itaquerão. O filho do crente nasce, fica 2, 3 meses sem trazer a criança na igreja. Quando traz aqui, já é perto de fazer 1 ano de idade. E você quer que o teu filho seja temente a Deus desse jeito? Não tem, eu não estou dando bronca em ninguém não, tá? Eu estou falando dos mitos. Na verdade, os seus filhos esperam, eles anseiam que vocês compartilhem com eles o que é importante para você. Eles querem saber o que é que vocês amam, o que é que vocês gostam, porque os filhos gostam de agradar aos pais. E quanto mais cedo você começa, mais cedo você incute nos seus filhos. Mito derrubado, de que eu não devo impor as minhas crenças e meus valores. Comece desde cedo, comece antes do seu filho nascer, comece na maternidade. Quando o seu filho nascer, que você estiver ali perto, põe a mão nele e diga: Senhor, eu já consagro meu filho ao Senhor, eu já consagro a minha filha ao Senhor. E continue nesse processo. 5º e último mito. Quem pode ler para mim, por favor, bem alto? E é verdade isso aqui, viu? É verdade. Tem muita gente se esforçando para dar o melhor aos filhos. O problema não é o esforço, é o que é que você chama de melhor. O que é que você tem no conceito do melhor? O engano desse mito é que os filhos querem mais de nós do que qualquer coisa que a gente possa dar para eles. Quando o seu filho crescer, se ele tiver problemas com a paternidade, ele não vai reclamar do telefone que você não deu, ele vai reclamar da formatura que você não foi.
Ele não vai reclamar do tênis Nike que você não comprou, ele vai reclamar do presente que ele fez na primeira fase do ensino fundamental, do Dia dos Pais, e que você não foi lá na escolinha receber. Ele vai reclamar, mãe, não é de você não ter feito todas as coisas que ele queria, mas é de você, mãe, não ter dado ouvidos quando seu filho ou sua filha chegou chorando dentro de casa. Cala, não quero, engole o choro. Essa é a queixa. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, requer muito menos do que aquilo que a gente imagina. A gente se esforça para dar melhor educação, melhor conforto, melhor roupa, melhor isso, melhor aquilo, outro. Não, já estou me preparando para mandar meu filho fazer um intercâmbio, eu já estou preparando meu filho para ir para a faculdade lá não sei aonde, eu estou fazendo isso. Ok, tudo isso é muito bom, mas isso não é o suficiente. As melhores lembranças, as coisas mais ricas que ficarão depositadas no coração e na alma de seus filhos, são aquelas mais simples e as mais significativas. Deem uma olhada nessa foto que eu coloquei aqui para vocês agora. É uma foto ruim porque é uma foto antiga, ela tem praticamente 60 anos. À minha esquerda aqui, de bigodinho, é o meu pai, Manuel de Souza, um português. Meu pai morreu antes de eu completar 2 anos de idade. Aqui à minha direita, ontem eu falei tanto dela, não foi, pastor? A minha mãe, Dona Alci, colarzinho de pérola, brinquinho de pérola, óculos escuro. As meninas hoje fazem carão para fazer selfie. Está vendo que minha mãe já está fazendo carão há 60 anos atrás? O fotógrafo está aqui, minha mãe está assim. Blazer, estou nem aí para você, fotógrafo. Minha mãe era assim, marrenta, né? Não, minha mãe era marrenta. Comigo no colo, uma das mulheres mais bonitas que eu já conheci da minha vida, a minha avó, Dona Filinha, uma capixaba de colatina, com a tez branca aveludada, uns olhos verdes lindos, mãos, unhas lindas, um cabelo, minha avó era linda. Meu avô, alagoano, esperto que só, viu aquela mulher, não deu sopa, casou com ela. E ali no colo aquela coisa linda, fofa, bonita, formosa, eu, né? Com poucos meses de nascido. E tem um cara ali atrás que até hoje ninguém sabe quem é. Eu já perguntei às minhas tias, às pessoas mais velhas que eu que ainda estão vivas, quem é esse cara? Ninguém sabe. É o Robert, lembra do Robert? É aquele cara que entra na sua foto e você não pede. Já tinha isso 60 anos atrás. Por isso que a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Ninguém sabe quem é esse cidadão que entrou ali para sair na foto, gente. Mas está ali. Meu pai, eu não tenho nenhuma lembrança visual do meu pai. Para falar a verdade, hoje essa é a única foto que eu tenho com meu pai. Eu não sei o tom da voz do meu pai, não tenho lembrança visual do meu pai. Mas quando eu tinha 10 meses de idade, eu comecei a ter febre, diarreia, fiquei muito mal, fui diagnosticado com pólio. Meu pai era contador de uma metalúrgica em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, e há 60 anos atrás, ser contador de uma empresa era uma profissão muito boa, era o guarda-livros, era como se fosse o diretor financeiro de qualquer empresa hoje. E meu pai ganhava um bom dinheiro. O meu pai soube que no estado de São Paulo estava sendo testado um medicamento contra pólio, que tinha um médico estrangeiro no Hospital das Clínicas em São Paulo fazendo desenvolvimento de um medicamento para pólio, e que já estava pronto, que já estava sendo aplicado no Hospital das Clínicas. Meu pai pediu demissão do trabalho, pegou toda a rescisão dele, pegou todo o dinheiro que ele tinha e mandou comprar algumas doses daquela injeção à época e trouxe de avião de São Paulo para o Rio de Janeiro, que não era uma ponte aérea de 40 minutos, eram 3 horas de voo. Vocês imaginam quanto custou isso para o meu pai? Custou tudo o que o meu pai possuía. E ele comprou aquelas injeções, e eu tomei aquelas injeções,
Dá para ver que eu sobrevivi, eu tenho uma pequena sequela de pólio, mas o meu pai não viveu para ver o resultado do tratamento que me salvou. Ele morreu antes de eu completar 2 anos de idade. Meu pai não deixou nada, nenhum patrimônio, nenhuma pensão, nada. Ele e minha mãe não eram casados. Em 2004, eu estava na casa da minha mãe, almoçando, e minha mãe tinha uns garfos largos assim. Eu não gosto daqueles garfinhos estreitos que você põe 5 grãos de feijão, de arroz, cai 2 para o lado, 2 para o outro, fica um no meio. Não tem aqueles garfinhos que dá raiva na gente? Eu gosto daquele garfinho da sustância, que você pega a comida e vem comida no garfo. E minha mãe tinha esses garfos. Eu falei, nossa mãe, a senhora tem esses garfos há tanto tempo. Ela falou assim, ainda foi o seu pai que comprou. E eu só tenho 6 dele. Na verdade, eu estou querendo até comprar outro faqueiro, me livrar desses aí. Eu falei assim, não mãe, por favor, dá para mim. Se você chegar na minha casa hoje, tem uma cristaleira na sala da minha casa, que é o nosso memorial, onde a gente guarda as lembranças do que Deus fez na nossa família, dos lugares que Deus tem nos levado pelo ministério, coisas significativas. E num lugar muito especial, estão os 6 garfos que sobraram do faqueiro que meu pai comprou quando foi morar com a minha mãe. É tudo que eu tenho de material do meu pai. E uma lembrança de um homem que desfez de tudo que possuía para tentar salvar a vida do seu filho. Quantos reais vocês acham que vale um garfo desse, se eu fosse vender? Pode trocar, por favor, o slide, irmão. É esse garfo aí. Quanto vocês acham que vale um garfo desse? 10 reais? 20? 50? 100? Por quanto vocês acham que eu vendo? Por preço nenhum. Deixe-me dizer, pai e mãe, no final das contas, os seus filhos vão valorizar aquilo que não foi comprado com dinheiro, mas aquilo que foi comprado com um significado, com seu amor, com seu esforço, com seu empenho, com a sua dedicação, que simbolize para os seus filhos que aquilo tem mais valor agregado do que o preço que se pode pagar por aquilo. Esse mito que as pessoas acreditam nele é um engano tão grande, que no livro dos Juízes, capítulo 2, de 7 a 16, tem uma história que para mim é das mais trágicas na Bíblia. Pega a sua Bíblia em Juízes 2, 7 a 16. E com isso eu quero começar a concluir a nossa conversa aqui hoje. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, vejam a expressão que vem a seguir, e outra geração após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos inimigos, e não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto.
Antes de chegar no verso 16, deixe-me montar aqui a cronologia. Josué lidera o povo, toma posse da terra, eles ocupam as cidades de Canaã, e eles se estabelecem, cidades prontas, plantações prontas, vinhais, olivais que eles não plantaram, riqueza, muitíssimo gado, eles prosperaram muito naquela terra. Aqueles pais trabalharam duro para poder criar uma estrutura para criar os seus filhos. Ali tinha o sacerdócio, tinha o tabernáculo, tinha os sacrifícios, tinha as festas que foram ordenadas enquanto eles estavam no deserto. Mas aqueles pais gastaram tanto tempo ocupando a terra, ganhando a terra, plantando na terra, criando condições para se livrar da rudeza do Egito, que esqueceram de preparar a geração futura. Esqueceram da geração futura. E morreu Josué, e morreram aqueles que deram duro para tomar posse da terra, e a geração seguinte não sabia quem era o Deus dos seus pais, nem o que o Deus dos seus pais tinha feito, porque esses pais não fizeram o que Deus mandou que fizessem. Em 2 Coríntios 12:14 diz que são os pais que entesouram para os filhos. É verdade, somos nós que provemos para os nossos filhos. Porém, em Mateus 6:19-21, Jesus fala assim: não ajuntem para vós outros tesouros nessa terra, mas tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, nem a ferrugem consomem. O que é que pode perecer e deteriorar? O que é que pode se estragar? O que é que pode ser roubado? O que é que pode ser consumido? E o que é que tem valor que ninguém vai roubar do seu filho, que ninguém vai tirar do seu filho, que ninguém pode traçar? É nisso que você também tem que dedicar. Você, como pai e como mãe, precisa viabilizar que seus filhos vivam a própria experiência deles com Deus. São 3 expressões aqui que eu quero que vocês atentem para elas. Cada geração vive sua própria libertação. Você é crente, mas seu filho precisa aceitar a Jesus como Salvador, e você precisa apresentar salvação ao seu filho. Segundo, cada geração vive seu próprio deserto. Aquele povo, 430 anos de escravidão, e depois 40 anos atravessando um deserto para chegar na terra, e eles queriam poupar os seus filhos dos dissabores. E nós fazemos a mesma coisa. Cada geração tem que viver o seu próprio deserto. Nós não podemos ficar poupando os nossos filhos dos dissabores totais da vida. Eles precisam aprender que a vida não é feita só de conquistas, flores e alegrias. E por último, cada geração se apropria da sua herança. Há um ditado no mundo empresarial que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre. A família Nishimura, das máquinas agrícolas jato, há 3, 4 anos atrás fizeram a transição da 2ª para a 3ª geração. E no processo de transição, o Jorge Nishimura, ao falar sobre essa transição, ele disse: nós queremos quebrar essa maldição, pelo menos na nossa família, de pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu e você precisamos fazer a mesma coisa, quebrar essa maldição. Cada geração tem o dever de apresentar Deus para a próxima geração. Cada geração compartilha os feitos de Deus à próxima geração. É você que tem que contar para os seus filhos, conforme diz Deuteronômio 6. O Salmo 78 diz: aquilo que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos, contaremos às futuras gerações os feitos do Senhor. Queridos, a igreja pode ser muito eficiente nisso, mas nada substitui a história que é contada dentro de casa, na mesa da refeição, no sofá ou em qualquer situação dentro de casa. Nada substitui, nada. É por isso que a gente tem o nosso memorial, né, amor? Quando se ajunta pessoas lá em casa, a gente sempre pega um item do nosso memorial e conta uma história de Deus na nossa família. Esse garfo, no primeiro ano que a gente apresentou ele, a nossa casa tinha umas 40 pessoas. E eu fui contando essa história do meu pai, e eu olhava assim, os irmãos todos emocionados. E quem é que estava na sala com a gente? As nossas filhas.
Você precisa contar as histórias de Deus. Quando nós compramos o terreno que construímos a nossa casa, eu guardei o toco que era o marco da primeira quina do terreno. Falei assim, esse toco não vai ser jogado fora, porque um dia eu vou dizer, isso aqui já foi um terreno vazio, hoje é a casa que o Senhor nos deu para o nosso conforto. E assim está cheio na nossa casa, de símbolos, de histórias, porque é isso que Deuteronômio 6 fala, é na porta da casa, é na hora de comer, na hora de levantar, na hora de dormir. Use as histórias de Deus para apresentar o seu Deus aos seus filhos. Cada geração tem o dever de advertir os seus filhos sobre os falsos deuses. A nossa filha Helena, quando nasceu, estava desempregada. Ela nasceu em 1986, em pleno plano cruzado. Quando foi tudo fechado, o Brasil entrou numa bancarrota terrível, 35 mil bancários foram mandados embora só no Bradesco. Eu era funcionário do Bradesco, tinha acabado de ser promovido numa agência nova, e antes de completar um mês fui demitido porque fecharam a agência. E a Norma grávida de 8 meses, e a gente com o hospital contratado, médico contratado, e eu sem dinheiro agora para fazer. Meu padrasto, minha mãe nos ajudaram, alguns amigos da nossa igreja nos ajudaram, pagaram a nossa conta no hospital, e eu desempregado, pastor. A Norma fez cesárea, eu estava lá com a Norma, de manhã, de tarde e de noite. O diretor do hospital chegou e me via de manhã, me via de tarde, me via de noite, pensava, esse cara tem muito dinheiro, porque ele está aqui com a mulher o tempo todo, tudo pago à vista, e ele aqui com a mulher, ele chegava de manhã, bom dia, como é que está a sua senhora? Está bem tratada? Qualquer coisa o senhor pode ir na minha sala. Eu estava desempregado sem um tostão, pastor. A rescisão só ia sair dali a 45, 60 dias. Quinta-feira a Norma teve alta. Minha sogra ia lá para casa tomar conta da Norma, cuidar da nossa bebê, e a gente não tinha nem comida dentro de casa, né, amor? Quase nada. Aí a Norma falou comigo, quinta-feira era o dia que eu dirigi o culto, eu era formado em teologia, mas não era pastor. E aí, mas eu dirigi o culto de quinta-feira. A Norma falou, Dinati, você precisa buscar alguma coisa, né, para casa. Não, a gente está precisando fazer compra para casa. Eu falei assim, eu vou buscar. Eu vou buscar Deus, porque eu não tinha dinheiro. Fui para o culto. Quando terminou o culto, vem o tesoureiro da igreja, seu Bilitan, um oriental. Aqui está um presente da igreja para o neném do irmão Dinati. Me deu 100 cruzados. Era um bom dinheiro. Só não dava para pagar o ônibus para voltar, porque eu não tinha dinheiro nem para voltar para casa. Um menino da igreja me deu dinheiro e eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, meu filho, Gonçalves, tinha verduras, frutas, legumes, tudo em cima da mesa. Eu falei assim, amor, o que é isso? Você pegou o ônibus para ir, chegou o Alcemir num ônibus, com 2 sacolas, era um rapaz que morava no sítio, e falou, pai, eu quero visitar a Norma, mas eu não tenho dinheiro para comprar presente, eu posso pegar coisa aqui no sítio e levar para eles? Eu pensei, esses 100 cruzados vão render. E aí no dia seguinte eu fui no mercado, comprei alguma carne, sábado de manhã, para uma Brasília na porta da nossa casa, irmã Yara com a irmã dela. Do banco do motorista do carona para trás, era só sacola, aquela sacola de papelão de compra. E eu fui descarregando, elas oraram conosco e foram embora. Aquelas compras duraram 6 meses. 6 meses. Pastor, tinha leite condensado, eu nunca tinha comprado leite condensado. Tinha arroz Uncle Ben's, manja, aquele do saquinho que você põe na água fervendo, nunca tinha comprado aquilo. A nossa filha Damares, com quase 4 anos, olhou o leite condensado. Mãe, quanto leite condensado, eram várias latas. A gente conta essas histórias, porque eu sempre digo para as nossas filhas, vale a pena servir a Jesus. Eu já fui moço, agora estou ficando velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Somos nós que temos que contar essas histórias para os nossos filhos, porque quando o papai conta, o olho brilha, quando a mamãe conta, o coração derrete. Coloca na sua casa quem você era e o que Jesus fez por você. Tem muita gente que não sabe como fazer. O que é isso aqui, gente? Pode trocar para mim, irmão. O que é isso? Quem gosta de churros?
Ok. Quem gosta muito de churros? Duas mãos. Duas mãos. Mas assim, quem é doidão? Eu sou louco por churros. De que é feito o churro, gente? Oi? Leite condensado? Chocolate. Vocês estão tudo pensando no... Eu não estou pensando no recheio. Como é que é feito o churros? Farinha de trigo, ovo. Os caprichosos põem um pouquinho de leite para ficar mais macio. Aí você mistura aquela massa toda, açúcar, uma pitadinha de sal. E aí está pronto o churros. O que é que falta? Modelar. Você modela o churros. Está pronto o churros? O que é que falta? Rechear. Está todo mundo pensando no recheio. Falta fritar. Aí você corta aquele pedaço de 15 centímetros, mergulha na gordura. Fritou. Está pronto o churros? O que é que está faltando? Não, açúcar e canela. Vocês só pensam no recheio. Tem muito pai e muita mãe que só educa filho no açúcar e na canela. Que roupa é essa? Não gostei desse brinco. Ô rapaz, levanta essa calça, os cuecas aparecendo. Que é esse negócio no seu nariz? A gente põe isso no boi. E a gente está sempre preocupado com o açúcar e a canela, com lá de fora. Mas o que está faltando nos churros? Vamos comigo para o carrinho do churro, gente? Vamos aqui, vamos visitar aqui? Você está lá no carrinho do churros, você pede um churros. Aí o camarada pega o churros frito, coloca naquela maquininha que vai rechear. Qual é o nome daquela maquininha? Aquilo chama pai e mãe. Porque quem coloca o recheio nos filhos é o pai e a mãe. Aquela maquininha é uma transferência. Obrigado, tem aqui meus assistentes de pregação. Obrigado, buongiorno, buongiorno. A maquininha é uma transferência, tudo que está dentro dela eles transferem para o churros. Os seus filhos são como churros que Deus entrega na sua mão como massa. Você modela, você dá sentido para eles, você cuida da aparência deles, porém o mais importante é o que você vai rechear. Por isso que Deuteronômio diz, as palavras que eu te ordeno estarão no teu, e você vai rechear os seus filhos com ela. Porque a boca fala do que o coração está, e aí você vai recheando os seus filhos. Está todo mundo comigo no carrinho? Qual é a palavra que a gente fala para o homem dos churros quando ele está botando o recheio? Capricha no quê? Na farinha de trigo? No óleo da fritura? Na canela e no açúcar? Capricha no quê? Em que os pais têm que caprichar? Você tem que caprichar naquilo que você quer que entre no coração do teu filho. Portanto, recheie o teu coração com o melhor de Deus, porque é isso que você vai transferir para os seus filhos. E aí, na hora que o camarada está ali, ele vai recheando, aí quando chega em cima, ele ainda dá aquela rodadinha no churro, fica aquela gota ali, e tem uns caras que ainda deitam os churros, e passa os churros na longitudinal. Essa altura a boca já está? Ah, papai, eu não consigo pregar disso só falando. Não, eu não consigo só falar. Segundinho, irmão. Muito obrigado, Delano. Muito obrigado. Tem alguma grávida aqui? Tem alguém que está grávida e não sabe? Tem grávida? Vocês estão em jejum, pastor? Está proibido comer os churros? A igreja toda? Não vou nem botar os irmãos em tentação. Desculpa, viu, gente? Eu estou indo embora amanhã.
Quando você capricha no recheio dos teus filhos, as pessoas ficam com essa cara de bobo assim. Que criança é essa? O que você tem feito para o seu filho ser tão educado? Olha, seu filho tem 13, 14 anos, eu nunca vi uma adolescente desse jeito. Vocês estão de parabéns. Eu falei ontem para esses irmãos, os nossos filhos são o nosso melhor testemunho. Quando os nossos filhos se comportam bem, eles estão mostrando de que famílias eles vêm. Mas quando o comportamento dos nossos filhos é excelente, eles mostram quem é o Deus da nossa família. Capricha, irmão, capricha, irmã, naquilo que você vai depositar no coração dos seus filhos. Por último, ore para que Deus levante juízes no curso da vida de seus filhos. Eu e nós estamos relembrando disso esses dias. Porque esses versículos que a gente leu de Juízes, fala de uma geração toda que desviou. Mas olha o que o verso 16 diz: suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Você, como pai e como mãe, não vai conseguir ter seus filhos perto de você o tempo todo. Sabe qual é a oração que você tem que fazer? Senhor, coloca juízes no caminho do meu filho. Coloca juízes no caminho da minha filha. Porque é possível que os seus descendentes se esqueçam de Deus e do que Deus já fez. É possível que os seus descendentes façam o que é mal perante o Senhor. É possível que eles precisem de alguém que os livre da mão dos opressores. Faça o seu melhor. Ore a Deus para que os olhos de Deus não abandonem seus filhos, para que onde eles estiverem, estejam o que estiverem fazendo, que Deus levante gente para cuidar dos seus filhos, que Deus levante pessoas. Em 2002, a nossa filha foi participar de um congresso com o pessoal da Morning Star, e a nossa filha passou mal, teve uma crise de apendicite e não pôde voltar para casa. O telefone toca, 2002. Aqui é o irmão Jorge, eu não conhecia o Jorge Nishimura. Aqui é o irmão Jorge, a sua filha veio participar de um congresso aqui em Pompeia, e ela está hospedada na minha casa, porque lá em Pompeia, assim, quando tem evento, hospeda a gente na casa de todo mundo, e o Jorge, quando soube que era filha de um pastor, levou a minha filha para a casa dele, e estava a Valnice Milhomens também na casa do Jorge. Ele falou: se a sua filha passou mal, está aqui em casa, tudo indica que é uma apendicite, não se preocupe, nós vamos cuidar dela. A Damares operou em Pompeia, ficou na casa do Jorge, sendo cuidada pela funcionária deles. O motorista dele levava minha filha no hospital e voltava para fazer curativo. Eles compraram a passagem de avião, porque ela tinha ido de carro com outros meninos da igreja. Eles compraram a passagem de avião para ela voltar de Pompeia para Vitória. E quando eu liguei para ele: irmão Jorge, eu sei, vocês cuidaram da minha filha, mas eu preciso reembolsar os gastos que você teve. O Jorge falou assim: você não me deve nada. Deus sabia que a sua filha ia passar mal? Sabia. Se Deus sabia e colocou a sua filha na minha casa, é porque Ele queria que eu cuidasse dela. Ore para que Deus levante juízes no caminho dos seus filhos. Talvez você já tenha filho morando fora de casa, estudando fora daqui, casado ou mesmo solteiro, e você está preocupado com a alma do seu filho. Deus tem gente lá a serviço dele para achar seus filhos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Espero que todo mundo tenha entendido e que ninguém tenha ficado chateado comigo, sobretudo por causa dos churros. Eu estava em Curitiba, eu fiz essa maldade no culto, né? Mas só que aconteceu um negócio, tinha um cara vendendo churros na porta da igreja, ele não sabia que eu ia pregar sobre churros. Eu saí do estacionamento, eu falei com ele assim: cara, tu vai vender hoje como tu nunca vendeu na tua vida, tu te prepara. Ele: amém, irmão, estou precisando. Aí eu pedi um líder do GF: ó, você vai lá fora, pega 2 churros, quentinho na hora, estava crocante, pastora Dani. Na hora que eu fiz isso, o microfone captou o crunch. A igreja toda,
Oh. Aí uma irmã lá no canto, eu estou grávida, não se pode fazer isso. Aí eu peguei e dei um para ela. Aí o maestro da orquestra estava aqui do lado, eu falei, você quer, irmão? Quero. Ele veio e tomou o meu churros. Eu falei, não, eu quero te dar um pedaço, me devolve aqui. Eu uso essa ilustração apenas para mostrar para você que aquilo que tiver no coração dos seus filhos terá saído de seu próprio coração. Por isso que é tão importante você, pai e mãe, cuidar do seu próprio coração, das coisas que você tem como valor, como crença, como prioridade na sua vida, porque é disso que o seu coração, a sua boca vai falar, do que o seu coração transbordar sobre a vida de seus filhos. Risque aqueles mitos da sua vida e comece a buscar a Deus. A sua igreja fez um grande investimento para que você pudesse ter as ferramentas certas para poder transmitir o melhor recheio para o coração dos seus filhos. Quem tem filho afastado da igreja, desanimado da igreja, desviado, vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu tenho visto tanto milagre, viu, irmã? Tanto milagre, de Deus restaurar filhos que estão longe dos pais, filhos que não queriam nada com Deus. Eu estava pregando em São Paulo, e na hora que eu fiz o convite, tinha um menino, um adolescente sentado aqui à minha esquerda, com a cara amarrada. Ele tinha ido para a igreja na marra, os pais obrigaram ele a ir para o culto. E aí eu fiquei olhando para aquele rapazinho, eu falei assim, ô filhinho, eu estou vendo que você está muito chateado, vem cá que eu quero orar por você. Ele saiu do lugar por boa vontade, mas ele estava com a cara tão amarrada, quando ele chegou perto de mim, ele começou a chorar. Eu falei assim, os pais desse menino estão aqui, aí os pais estavam aqui desse lado, ele estava longe dos pais. Quando eu chamei os pais já vieram e agarraram o filho, perdoa filho, me perdoa filho, e o filho, e aqueles pais, aquele filho chorando. Deixe-me dizer, amoleça o seu coração para os seus filhos, tá bom? Amoleça, não joga duro não, não joga pesado não. Se alguma coisa não vai bem, peça perdão a Deus, peça perdão aos seus filhos. Diga, filho, você sabe que a gente te ama, mas papai e mamãe reconhecem que erraram muito com você e têm errado. Você vai perceber o coração do seu filho sendo mudado, transformado. Porque em Malaquias diz que ele converterá o coração dos pais, tem que começar com o teu. Não espera teu filho mudar, muda você como pai e mãe. Eu já tive que fazer isso N vezes com a nossa filha. N vezes. Amoleça o teu coração, afrouxa um pouco a rédea, deixa Deus cuidar. Diz assim, Senhor, levanta alguém, a minha palavra não está funcionando, Senhor, mas se o Senhor encontrar com meu filho no meio do caminho de Damasco, o coração dele vai amolecer. Coloca alguém no caminho do meu filho, no caminho da minha filha. Amoleça o seu coração e deixa Deus cuidar. A minha filha saiu de casa 2 vezes. A primeira vez a gente nem soube para onde ela foi, né, amor? E de um lugar ela foi para outro. Minha filha não gosta de mato, não gosta de inseto, não gosta de bicho, é urbana, shopping center. Mas nessa fuga dela, ela foi trabalhar num hotel fazenda. E para ir para o quarto onde ela dormia, ela tinha que atravessar um pasto cheio de bicho. E Jesus foi tratando do coraçãozinho dela enquanto tratava do nosso. Um dia ela ligou dizendo, pai, está dando tudo errado aqui. Eu disse, minha filha, você tem pai, você tem mãe, você tem casa. Volta para casa. E ela voltou. Um dia ela enjoou de ficar naquela cidade pequena que a gente mora. Aqui não tem chance, aqui não tem esperança, aqui não tem perspectiva. E ela foi embora para Macaé trabalhar numa indústria petrolífera. Estava indo bem, deu tudo errado, né, amor? Ela, pai, nessa crise da Petrobras, a empresa fechou as portas aqui, eu não tenho para onde ir. Minha filha, você tem casa. Nós fomos com o nosso carro lá, eu tinha uma Zafira, fiz a mudança dela na minha Zafira. Trouxemos foi coisa, né, amor? Nossa filha hoje mora lá em Pompeia. O lugar que ela dizia que não dava certo, deu certo.
Onde não tinha perspectiva, deu perspectiva. Comprou um apartamento dela, próprio dela. Tem o carrinho dela. Está perto da gente. Deixa Jesus trabalhar, tá bom? Deixa Jesus trabalhar. Continua se preocupando, continua orando, mas deixa Jesus trabalhar. Pai, coloca juízes aonde estão os filhos desses teus servos. O Senhor tem anjos, mas o Senhor tem gente. O Senhor tem ministros que são como labaredas de fogo, mas o Senhor tem gente de carne e osso. Seja como for, se interpõe entre os nossos filhos e o caminho deles. O Senhor sabe lidar com a dureza do coração. O Senhor sabe lidar com o pecado. O Senhor sabe lidar com as escolhas erradas. Se eles estão num arraial inimigo, o Senhor consegue colocar confusão no arraial inimigo e dispersar esse povo. Eu não preciso brigar com as companhias dos meus filhos, o Senhor dispersa. Por isso, em nome de Jesus, eu oro por paz no coração desses pais e dessa mãe, sabendo que o Senhor é poderoso para guardar os seus filhos, as suas filhas, os netos. E às vezes a gente fica pensando quanto investimento para ver meu filho, minha filha desse jeito. Não está nada perdido, está tudo lá. Está tudo lá. Um dia o espinho que sufoca a semente vai secar e a semente vai brotar. O sol que queimou aquela erva fresquinha, ele um dia vai amainar, e vai chover de novo e vai brotar, porque os nossos filhos são boa semente em boa terra. Eu abençoo os teus filhos aonde quer que eles estejam, e eu oro por uma visitação sobrenatural no coração deles. A visitação que chegou no coração do filho pródigo, que chegue no coração dos teus filhos, que eles recobrem o juízo. Pai, eu oro pelos demais irmãos cujos filhos ainda estão no seu cercado. Abençoa-os, capacita-os, unge-os, inspira-os, ilumina o entendimento deles, Senhor. Que a palavra ministrada aqui seja vida, que saia apenas da expressão verbal e se transforme em vida abundante. Que eles lembrem-se das coisas que foram ditas como recados do Senhor para o bem deles e de seus próprios filhos. E muito obrigado pela igreja prover uma oportunidade como essa, ferramentas como essa igreja já tem, para o fortalecimento dos pais, proteção dos filhos, e para que o teu reino se expanda nesse lugar. Eu quero abençoar. Tem alguém aqui entre nós que não é da igreja, que veio aqui por causa da palestra de paternidade e que entende que precisa dessa graça de Deus para educar seus filhos? Eu falei que você precisa ter no seu coração para colocar no coração dos seus filhos. Sabe qual é a primeira coisa que você precisa? Jesus no seu coração, para transmitir Jesus para o seu filho. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pela internet, eu vou orar agora, que haja salvação na tua casa, que haja salvação na tua vida. Alguém aqui que não é da igreja, que hoje quer orar e entregar a sua vida ao Senhor, dizendo: Dinati, eu preciso que Jesus tome a frente da minha vida e da minha casa. Alguém? Eu gostaria que não tivesse ninguém, mas se tem alguém, que você não saia daqui sem tomar essa decisão nessa manhã. Se você quer fazer isso, sai aqui do seu lugar, vem aqui à frente junto conosco, eu vou orar por você também. Alguém que visita a gente hoje de manhã? Se não, vamos orar pelos que estão em casa. Pai, obrigado pela tecnologia que nos serve para levarmos a tua palavra onde nós não chegaríamos. E nesse lar que recebe a tua palavra hoje, eu ministro a tua bênção. E eu sei que isso é possível, porque Jesus operou milagres distante daquele que o recebeu.
Por isso eu peço, Senhor, onde nós estamos, o Senhor pode enviar uma palavra tua e curar essa família, salvar essa família, restaurar essa família. Eu abençoo o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Mande um recado depois para a igreja que você tomou essa decisão. Tenho certeza que os irmãos vão continuar orando e se alegrando pela sua vida. Que Deus os abençoe, queridos. Muito obrigado, pastor Pascoal, pastora Dani. Logo mais temos um outro encontro e nós vamos continuar falando sobre o que os pais ensinam aos seus filhos pelo exemplo, que vai transformar seus filhos em pessoas mais bem-sucedidas e mais prósperas do que vocês mesmos. Que Deus os abençoe. Até logo mais, pastor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família